Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto atual aí no mundo, que é sobre pandemia. E relacionado à pandemia, a gente também tem endemia, epidemia e o surto, tá? Também na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre matemática, vai ter um desafio matemático aí para vocês. Então vamos lá, vamos ver qual é a diferença entre surto, pandemia, endemia e epidemia. O surto, galera, é o aumento repentino no número de casos dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. Ou seja, o nosso bairro, vou dar um exemplo para vocês de surto. O que seria um surto? Aqui no nosso bairro onde a gente mora, de repente a gente percebe que está tendo um aumento muito grande de casos de dengue. Tava tranquilo, até então não tinha nenhum caso de dengue, de repente no outro dia, no dia seguinte, aparece lá uns 25, 50 casos de dengue. O que houve? Houve um surto da doença. É um aumento muito rápido da doença em um determinado local. E a epidemia? Epidemia é quando há o aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não delimitada a uma região. A epidemia, diferente do surto, o surto ele acontece em um lugar específico, um aumento repentino. A epidemia não, ela já passa. Ela sai, por exemplo, de um bairro e já vai para outro, e para outro bairro, e para outro bairro. Quando ela começa a se propagar dessa forma, a gente tem uma epidemia, vamos supor. Tá no município de Guarulhos, aí de Guarulhos vai para Itaquá, de Itaquá vai para Itaim, de Itaim vai para São Paulo, vai para várias cidades, já virou epidemia, já não é mais surto. E a pandemia? Eu vou pular a endemia, depois eu explico por quê, que é mais fácil falar de pandemia agora. A pandemia é quando ela toma uma proporção global, mundial, que é o caso do coronavírus. Está no mundo inteiro, então é uma pandemia, tá? Lendo aqui o que é pandemia, compreende o número de casos de doença acima do esperado afetando vários países e continentes, ou seja, vários países já virou uma pandemia. E a endemia ocorre com um certo número de casos da doença controlados em determinada região. Então a endemia é quando aquela doença é específica daquela região. Vamos supor, o caso de dengue é uma doença específica do estado de São Paulo. No Brasil inteiro, onde nós temos aqui o caso mais comum de ter dengue é em São Paulo. Então São Paulo é uma região endêmica, tá? A chikungunya, por exemplo, ela é mais frequente no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é uma região endêmica onde tem a doença da chikungunya, entendeu? A endemia é, então, a doença ocorre naquela região específica e não se propaga para outro lugar, tá? Então, são essas as diferenças. Sabendo disso, vocês vão responder essas perguntas aqui pro professor, tá bom? Sobre endemia, o que é pandemia, epidemia e surto. Deixei uma pergunta para cada para vocês descobrirem o que é. Depois disso, a gente tem o desafio matemática, turma. A gente tem aqui uma problematização, tá? A Aline criou um jogo de cartas para brincar com sua família. Para cada atividade que as pessoas fizerem, receberem a quantidade de pontos. Peraí, deixa eu ler de novo. A Aline criou um jogo de cartas para brincar com sua família. Para cada atividade que as pessoas fizerem, receberão a quantidade de pontos combinada. No final do dia, todos comprarão seus respectivos pontos. Compararão seus respectivos pontos. E irão descobrir quem conseguiu a maior pontuação. Então, vocês têm uma tabela aqui, ó, por exemplo, quem usa álcool em gel, 5 pontos. Quem limpa o celular, 5. E aí, tem a outra tabela, que é para vocês somarem essas pontuações, tá bom? Aí na atividade 2, vocês vão dizer quem fez mais pontos, na 3 quem fez menos. Depois, na 4, vocês vão escrever por extenso. Siga o modelo 99. Escrever por extenso é escrever o nome do número, 99. Depois vocês vão escrever o do 36, 73, 28 e 51. Tá, gente? É essa a atividade de hoje. Um abraço a todos e dúvidas, só me chamar aqui no grupo, galera.